Olá, muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Na aula de hoje nós vamos dar seguimento ao conteúdo de enzimas, onde nós vamos falar sobre a aplicação da equação de Michaelis-Menten e de Lineweaver-Burke, né, a transformação de Lineweaver-Burke da equação de Michaelis-Menten aos mecanismos de inibição enzimática, tá? E para isso eu recomendo a vocês que utilizem aí papel e caneta, né, para acompanhar melhor essas deduções que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, aqui só dando uma relembrada na última aula que nós vimos, né? Essa daqui é o gráfico, né? O plot de um experimento feito em diferentes concentrações sem inibidor, né? Só avaliando a atividade enzimática e plotando em um gráfico, onde esse gráfico ele pode ser expressado por essa equação que foi deduzida na aula anterior. Em seguida, esse artigo aqui que eu mencionei, que é a transformação de Lineweaver-Burke, que facilita a determinação da constante de Michaelis-Menten e da velocidade máxima, né? Porque agora você tem uma reta, tá? Uma reta, então, quando você pega nesse primeiro gráfico, você tem a velocidade, no primeiro gráfico aqui, você tem a velocidade em função da concentração do substrato, e aí você vai avaliando o decaimento do substrato para gerar o produto, certo? E aqui você vai observar então, esse gráfico é o mesmo experimento, porém você vai plotar os recíprocos, né? O duplo recíproco, você vai plotar 1 sobre a velocidade versus 1 sobre a concentração. E então nós temos que o km dividido pela velocidade máxima é o coeficiente angular dessa reta, e o 1 sobre v máximo vai ser então o coeficiente linear, ou seja, o momento em que o x cruza, né, a reta cruza o eixo y, né? Então você tem 1 sobre v máximo, esse é o coeficiente linear, tá? E aqui quando o y é igual a zero, ou seja, quando a reta cruza o eixo de x, você tem menos 1 sobre km. O valor que se obtém aqui nessa equação é 1 sobre km, ou seja, quando esse valor aqui é igualado a zero, então o resultado que você encontra é igual a 1 sobre km, tá? Bom, então aqui um experimento que eu demonstrei na aula anterior, tá? Só refrescando a memória de vocês. Então, no primeiro gráfico aqui nós temos o experimento da velocidade em função da concentração, e agora nós plotamos o 1 sobre a velocidade, né, o recíproco, versus 1 sobre a concentração, tá? Então nós temos esse gráfico aí. Desse gráfico, desse experimento aqui que foi obtido, nós conseguimos coletar esses valores, né, que f de x, ou seja, 1 sobre a velocidade é igual a 75,43x mais 11,8, né? Então, como é que faz para achar o V máximo e o Km? Simples, é só colocar aqui, né, que 1 sobre V máximo é igual a 11,8. Então, dessa forma você encontra o valor de V máximo. Substitui o valor de V máximo aqui, então você vai ter apenas uma incógnita. Então, você tem km dividido pelo valor encontrado de V máximo vai ser igual a 75,43 e você encontra o valor de km, tá? Essa eu vou deixar para vocês fazerem, que foi o que eu já deixei na aula passada. Bom, agora eu já falei então sobre a atividade enzimática, agora eu vou falar sobre a inibição. Então, inibidores de enzimas são moléculas que interferem com a catálise, diminuindo ou interrompendo as reações enzimáticas. As enzimas catalisam quase todos os processos celulares e não deve surpreender que os inibidores de enzima estejam entre os medicamentos mais importantes. Por exemplo, eu expliquei em alguma aula, na aula sobre lipídios, quando eu falei sobre as prostaglandinas, que na cadeia de síntese, da biossíntese das prostaglandinas, a ciclooxigenase é uma enzima responsável por formar o ciclo, né? Quando você tem ali o ácido araquidônico para formar
as prostaglandinas que são responsáveis pela dor que a gente sente quando há algum desequilíbrio bioquímico em nosso organismo. Então, para inibir a dor, para reduzir a dor, o que nós fazemos? Nós tomamos um analgésico. Nesse caso, nós tomamos uma aspirina. A aspirina, ela tem como função inibir a atividade da ciclooxigenase. Quando a AS inibe a atividade da ciclooxigenase, então você vai começar a reduzir esse processo de dor que você está sentindo, tá? Mas lembrando, né, percebam que isso é um paliativo, né? Não resolve a raiz do problema. Você resolveu a dor, você curou o sintoma, né? Não está tratando o que causou aquele sintoma, né? Então, só um parêntese, tá? Então, aqui a gente tem dois grandes tipos, né? Duas grandes classes de inibidores, que são os reversíveis e os irreversíveis. Os irreversíveis você inativou a enzima para sempre, né? Porque é irreversível. A ligação entre o inibidor e a enzima é tão forte que ela não se desliga mais. Você desativou aquela enzima. Um exemplo é quando você tem, por exemplo, quando o monóxido de carbono ele entra na hemoglobina, ela não é uma enzima, mas ela tem um papel de carregar oxigênio através das células, né? Então, a proteína da hemoglobina, quando o monóxido de carbono se liga naquela porfirina, né, naquele centro porfirítico ali, quando ela se liga no ferro, ela se liga de uma maneira bastante estável. Então, dessa maneira, você inativou aquela enzima, né, a hemoglobina. Então, é irreversível, ou praticamente irreversível. E você tem as inibições que são reversíveis. Essas inibições podem ser competitivas, ou seja, o, o substrato, ou melhor, o inibidor, ele compete com o substrato pelo mesmo sítio, pelo mesmo local de atividade, né? As inibições não competitivas, então o seu inibidor, ele atua em um sítio diferente do sítio ativo aonde o substrato atua. E as inibições mistas é uma mistura entre as duas inibições, tá? Então, nessa aula de hoje, o que eu vou fazer é deduzir a expressão matemática da equação de Michaelis-Menten para uma cinética enzimática com inibidor, tá? Então vamos lá. Então, primeiro, né, a gente vai deduzir a equação matemática para a inibição competitiva. As demais eu só vou demonstrar a equação final, tá? Mas segue o mesmo padrão. Bom, então aqui a inibição competitiva, né, a gente tem aqui, seria essa a enzima, esse daqui seria o substrato. A enzima então vai trabalhar o substrato, certo? Aqui nessa etapa, para produzir então o produto, para gerar o produto, tá? Só que o que acontece? Você tem dois equilíbrios agora aqui, né, que vão se competir, né? O equilíbrio para a formação do complexo enzima-substrato e também um equilíbrio para a formação do complexo enzima-inibidor. Então você tem esses dois caminhos aqui, tá? Então a enzima livre ela vai se ligar tanto ao substrato quanto ao inibidor, tá? E então os inibidores se ligam na inibição competitiva, né? Ao mesmo sítio ativo da, da enzima. Isso não afeta a função catalítica, isso vai reduzir alguns parâmetros da reação da equação enzimática que a gente vai ver na dedução matemática, tá? Bom, então o que eu vou adicionar aqui na minha dedução? Eu vou adicionar a expressão, então, da formação do complexo enzima inibidor, onde KI vai ser igual, né, a constante de equilíbrio aqui da formação do complexo enzima substrato é a multiplicação da concentração de enzima livre e do inibidor e do complexo enzima inibidor. Só que é o seguinte, a ideia é que a gente expresse a velocidade em termos de quantidades mensuráveis. Nesse caso, a concentração de enzima total, de substrato e de inibidor, né? É preferível iniciar então a dedução assim,
assim como na dedução da equação de Michaelis-Menten que a gente viu na aula anterior, né, com a expressão da condição de conservação que deve considerar que a considerar a existência do complexo enzima-substrato. Então, nós temos que a concentração de enzima total vai ser igual à concentração de enzima livre mais a concentração do complexo enzima-substrato mais a concentração de enzima inibidor. Eu esqueci de falar, então, aqui o que eu fiz foi um rearranjo, tá? Porque o que eu vou precisar é disso daqui. Eu quero isolar isso daqui. Depois vocês vão ver que isso aqui tudo vai sumir da equação, tá? Porque eu não tenho como medir a concentração de enzima substrato, porque ela é uma concentração transitória, eu não tenho como medir, tá? Eu sei o quanto de inibidor que eu coloco, tá? Isso aqui eu sei. A concentração de enzima é mais difícil de se obter, a gente não tem como saber exatamente, tá? Então, por isso que a gente não tem que fazer essas deduções para retirar essas expressões que a gente não consegue medir com precisão. Tá? Então, a única coisa que a gente consegue saber é a concentração de inibidor que nós adicionamos, tá? Bom, mas a gente não vai usar ele na expressão, depois vocês vão ver como é que ela vai ficar. Bom, só que é o seguinte, tá? Eu também sei, aqui eu vou colocando algumas condicionantes, tá? Eu já sei, a gente já viu na aula anterior, que durante a reação, durante o desenrolar da reação, a, essa, a concentração do complexo enzima-substrato, ele não varia com o tempo, ou praticamente não varia, então é praticamente igual a zero. Então, a velocidade de formação do complexo enzima-substrato e a velocidade de decomposição, que é dada por K-1 e pelo K2, essas duas velocidades elas são iguais, certo? Então, se eu já sei disso, então eu já sei também, isso aqui foi o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Eu vou praticamente deduzir de novo a equação de Michaelis-Menten. Então, se eu sei que a velocidade de formação é igual à velocidade de decomposição, já que a concentração do complexo enzima-substrato não varia no decorrer da reação, tá? Então, eu tenho essa expressão aqui, tá? A expressão que é da formação, que é dada pelo K1, a formação do complexo enzima-substrato, que é dada pelo K1, tá? E é o K1, então a velocidade de K1, a velocidade de formação do complexo enzima-substrato, então é dada pelo K1 vezes a concentração de enzima livre vezes a concentração de substrato, que é o que está aqui. E é igual à velocidade de decomposição do complexo enzima-substrato. A velocidade de decomposição, então, é dada pelo K-1 vezes a concentração de complexo enzima-substrato, mais K2 vezes a concentração do complexo enzima-substrato, como está aqui, certo? Então, vamos seguindo. Eu coloquei essas expressões aqui porque eu vou precisar delas mais na frente. Bom, aqui o que eu fiz? Eu joguei eu coloquei em evidência aqui as constantes, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa constante K1 aqui e vou dividir do lado de cá, tá? Então eu só peguei essa constante K1 aqui, eu já tinha colocado, como eu tenho concentração de enzima substrato aqui, eu coloquei ela em evidência, então eu tenho as duas constantes aqui que são de decomposição, dividido pela constante K1, que é a de formação de complexo enzima-substrato. Isso aqui ó, é exatamente a expressão da constante de Michaelis-Menten. Então, eu já vou substituir ali, para ir reduzindo a minha expressão. Tá? E aí, eu vou só rearranjar, que eu vou isolar a minha concentração aqui nessa expressão, eu vou isolar a concentração de enzima livre, porque ela também vai ter que sair fora daí. Vocês vão ver como. Então, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó. Veja como é que eu vou fazer. Então, se eu sei, né, que eu já tinha vindo aqui, ó, eu peguei essa primeira aqui, ó, e eu substituí o meu, a minha expressão da minha concentração de enzima livre, eu substituí aqui, tá? E aí eu tenho essa expressão, tá? Agora, vejam só, eu tenho
essa expressão aqui, ó, onde a enzima total a concentração de enzima total é igual à concentração de enzima livre, enzima substrato e enzima inibidor, tá? Então eu tenho que a enzima inibidor é isso aqui, tá? E a enzima livre é isso daqui. Então agora, já tendo essa, já fiz a substituição. Só quem não multipliquei por nada, que quem eu não substituí foi o complexo enzima-substrato. E eu cheguei nessa expressão aqui. Veja, eu só peguei essa expressão aqui, ó, eu substituí esta equação aqui e essa equação aqui, tá? E aí eu tenho essa expressão que é um pouco maior. Só que vejam, nesse termo aqui dessa equação, eu tenho complexo enzima-substrato dividido por substrato. Aqui eu também tenho complexo enzima-substrato dividido por substrato. E aqui eu tenho só complexo enzima-substrato. Daí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse termo aqui, ó, por 1. Só que eu vou multiplicar por um especial. Vocês concordam que se eu pegar um número e dividir por ele mesmo vai dar igual a 1 e eu não vou alterar em nada a minha expressão? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esse termo por 1. Se eu dividir a concentração de substrato por concentração de substrato, vai dar 1. 1 vezes ES vai dar ele mesmo. Então, eu não alterei nada. Mas só que o que acontece? Eu vou colocar enzima substrato, o complexo enzima substrato dividido por substrato em evidência, e eu vou ficar com isso daqui agora, né? Então eu tenho agora Km, que está aqui, mais substrato, mais Km vezes concentração de inibidor, dividido por Ki, né? Que é a constante de formação do inibidor, certo? Então agora eu tenho essa expressão aqui. Vamos lá. Estão acompanhando, né? Pega o papel aí, vai pausando o vídeo, fica à vontade. Pega um cafezinho. Vamos lá, vamos dar uma rearranjada nisso daqui. Eu já vi que eu tenho KM aqui e eu tenho KM aqui. Vamos colocar esse KM em evidência, tá? Vamos facilitar nosso trabalho. Coloquei o KM em evidência, eu tenho 1 mais 1, que é desse KM, mais concentração de inibidor dividido pelo KI, que é a constante de formação do complexo enzima inibidor, mais concentração de substrato. Daí o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar isso aqui, ó, de alfa, certo? Eu vou chamar só de alfa. E ele vai reduzir a minha equação, veja bem. Vou chamar de alfa então, tá aqui meu alfa, tá? Então agora eu tenho que a minha concentração de enzima total é igual a essa expressão aqui. Eu vou deixar ela ainda mais bonitinha, né? Então agora eu vou isolar a concentração de complexo enzima-substrato, aonde eu vou multiplicar enzima total vezes a concentração de substrato, e aí eu vou dividir aqui embaixo alfa Km mais concentração de substrato, tá certo? E aí agora eu vou para uma outra condicionante, tá? Lembrem-se que no início da minha reação, quando a reação está acontecendo, eu vou ter majoritariamente o complexo enzima-substrato. Portanto, a velocidade da minha reação enzimática ela é dada praticamente pelo K2, tá? Que é a segunda etapa, né? Depois que você tem o K2, é a velocidade para a formação, né? Uma velocidade, é uma constante da velocidade para a decomposição do meu complexo enzima-substrato, formando a enzima livre mais o produto, tá? Então, no início da minha reação eu tenho praticamente só enzima substrato, então eu vou ter isso daqui. E aí o que eu vou fazer? Eu já sei que o complexo enzima substrato é igual a esse termo aqui, tá? Que eu fiz um rearranjo daqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui e eu vou ter isso aqui agora. Só que lembrem-se, tá? Olha só, esse enzima total veio daqui e eu estou multiplicando pelo K2. Lembrem-se que eu não tenho, que toda a minha enzima ela vai estar como complexo, certo? Se a minha enzima, todas as minhas enzimas estão formando o complexo enzima-substrato, isso significa que eu atingi a velocidade máxima, tá? Então eu estou na minha velocidade máxima porque todas as minhas enzimas estão ocupadas trabalhando o meu substrato, tá certo? E aí, então, eu tenho aqui agora a dedução de uma nova equação de Michaelis-Menten, só que com esse novo alfa aqui,
certo? Então, algumas coisas vocês já devem estar familiarizados pela dedução da aula anterior. Então, agora eu tenho esse termo aqui, esse alfa, certo? Fechou, essa é a equação, certo? Então, essa aqui é a equação considerando uma reação com a presença do inibidor, tá? Agora, como é que nós vamos interpretar esse gráfico, esse novo gráfico agora que eu tenho com o inibidor? E o que ele provoca no gráfico, tá? Então, né, nesse experimento aqui, ó, utilizando a própria equação, plotando o gráfico, é, esse gráfico aqui, ó, sem fazer a transformação de Lineweaver-Burke, o que você pode observar aqui, ó? Você pode tirar sem precisar nem ler o que está escrito aqui, ó. O que vai acontecer quando a inibição é competitiva, tá? Você não sabe, você está fazendo o experimento, você só vai saber que ela é competitiva quando você vai analisar os dados plotados. Então, como é que você faz? Você faz Primeiro você faz um experimento sem o inibidor, e aí você plota o gráfico. E aí você faz o experimento com uma determinada concentração de inibidor, e depois você aumenta a concentração de inibidor, tá? Então você tem que, assim, ó, você vai variar a concentração de substrato sem colocar inibidor aqui, ó. Então veja, a verde aqui, ó, é sem inibidor. A segunda, que é a azul, você colocou uma determinada concentração de inibidor. Aqui você colocou um pouquinho mais de concentração de inibidor. O que você pode observar, tirar de informação? Se lembram que a velocidade, o km, ele é dado você rebate no gráfico, você rebate em x a metade da velocidade máxima, né? Você tem o valor da velocidade máxima. A metade da velocidade máxima te dá o valor de km. O que você observa aqui, ó? Você observa o seguinte, que o inibidor, ele reduziu a velocidade máxima, tá vendo, ó? Olha o valor da velocidade máxima aqui, ó, tá? Então, desculpa, na realidade esse gráfico ele vai subir, né? Ele vai subir, tá? Então a velocidade máxima ele não muda, tá? Ele não vai mudar a velocidade máxima. Essa confusão que eu fiz aqui, ela vai ser eliminada quando eu mostrar para vocês o gráfico da reta. O que vai acontecer aqui, ó, é uma redução no km, tá? Então veja, o valor de km vai ser reduzido, tá? O que você vai observar na realidade é um km aparente, tá? Ele vai aumentar, eu falei reduzir? É aumentar. Ele vai aumentar o valor de km, tá? Ele aumentou o valor de km. Lembra que quando você tem um valor de km maior, você significa que é como se o seu substrato tivesse pouca afinidade com a sua enzima, tá? Aumentando o valor de km, você demora mais tempo para alcançar, mais tempo não, você precisa de mais substrato para poder alcançar a velocidade máxima, tá? Então é isso, tá? Agora olha aqui, ó, o gráfico então, veja, aqui já não teria mais a confusão, ó. Então, o valor da velocidade máxima, ele não se altera, tá vendo, ó? Você sempre vai ter 1 sobre V máximo aqui, cruzando o eixo X, tá? Então, o que você vai alterar, na realidade, se você observar aqui, ó, você vai ter uma alteração, você vai ter um aumento no você vai ter um aumento no coeficiente angular dessa sua reta, certo? E ele não altera em nada a velocidade máxima, tá? Ele não altera aqui. Ele altera o valor de km aparente, ou seja, o valor que você observou para a reação enzimática com o inibidor, certo? Bom, a segunda, o segundo método, que é a incompetitiva, o seu inibidor ele atua em um outro sítio, reduzindo a sua atividade enzimática, tá? Então ele não afeta a ligação do substrato e ele inibe a função catalítica, tá? Então aqui, aqui eu não vou deduzir, tá? Eu já vou mostrar o resultado final, né? Se vocês observarem aqui, se vocês quiserem, vocês podem deduzir, tem no livro ali, é bastante interessante, só que agora você não considera essa etapa aqui, você considera aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai observar que o alfa', ele vai ser gerado aqui, ó, nesse termo da sua equação de Michaelis-Menten, tá? Então, o que vai acontecer com isso?
Nesse caso aqui, ó, ele altera a velocidade máxima, tá vendo? Ele não altera o... Ele não tem nenhuma mudança no coeficiente angular. Ele não altera o coeficiente angular. Então, km e velocidade máxima, km sobre velocidade máxima, ele não altera. Claro, ele altera, ele diminui a velocidade máxima e diminui o km aparente, certo? Então, se ele altera a velocidade máxima e não altera o km sobre velocidade máxima, então significa que ele também diminui na mesma proporção o valor de velocidade máxima, tá? Tá? Então é isso. Então você observa, quando você plota o gráfico desse experimento, você observa retas paralelas, tá? Quando você observa esse comportamento aqui, ó, significa que a inibição é competitiva. Quando você observa retas paralelas, significa que a inibição é em outro sítio, né? Não é competitiva. E aí você tem a inibição mista. Então, na expressão da velocidade da reação, você vai ter o alfa e o alfa' na mesma equação, tá? E aí o que vai acontecer com o gráfico? Você vai observar os dois comportamentos, tá? Uma mistura dos dois comportamentos. Então você não observa nem exatamente linhas paralelas e nem uma alteração só no coeficiente angular. Você observa as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Você observa uma reta aqui e aonde as retas se cruzam, tá? É nesse ponto aqui, ó, tá? Você tem essas são esse é o endereço, né, da onde as retas vão se cruzar, certo? Bom, e aí então, né, para resumir para vocês, então, quando você tem né, quais são os efeitos dos inibidores nas inibições reversíveis, né, na velocidade máxima aparente e no km aparente. Se você não tem nenhum inibidor, então você não tem o km aparente é igual, ou desculpa, a velocidade máxima aparente é igual à velocidade máxima. E o valor de km aparente é o próprio km. Quando você coloca um inibidor competitivo, ele não altera a velocidade máxima, mas ele altera o km aparente. Quando você tem ele incompetitivo, ou seja, ele compete, ele atua em um outro sítio, então você tem que a velocidade máxima aparente ela é dividida pelo alfa', e o km aparente é dividido pelo alfa'. E quando é misto, você vai ter a velocidade máxima dividida pelo alfa' e alfa vezes km dividido pelo alfa' aqui, tá? Então faltou o alfa' aqui, isso aqui foi um pequeno erro. E aqui são as expressões, né? As expressões da velocidade sem inibidor, com o inibidor competitivo, com o inibidor não competitivo e com o inibidor misto, certo? Bom, minha gente, era isso então pela aula de hoje, né? Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço a todas e todos.